O Internacional segue fazendo mistério para o Clássico Grenal do próximo sábado e parece que está conseguindo confundir um pouco a cabeça da gente. Não tem muita certeza sobre quem vai jogar, principalmente no setor defensivo. E eu trago aqui novas atualizações que eu tive no dia de hoje sobre jogadores que estavam ou estão no departamento médico e podem ou não podem jogar o Clássico do próximo sábado. Além disso, tem a posição ou a ausência de posição oficial do Internacional quanto à reclamação do lado do Grêmio em cima da arbitragem nos últimos jogos. Houve uma tentativa de condicionamento da arbitragem do outro lado. O Inter vai reagir de alguma maneira a isso e a série na Netflix que contará um pedaço da história de Paulo Guerreiro. Esse é o Diário do Inter KTO. Quinta-feira, 4 de novembro de 2021. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Vamos pro Diário do Inter KTO dessa quinta-feira, onde mais um treinamento aconteceu pela parte da manhã no CT Parque Gigante e parece que a comissão técnica do Internacional está conseguindo aos poucos confundir a nossa cabeça. Não temos muitas informações. Alguns repórteres com informações desencontradas. Um repórter noticia uma coisa, outro repórter noticia outra coisa. Quando isso acontece é porque os caras estão sendo competentes de alguma maneira para esconder o jogo em relação à partida do próximo sábado, que claro é o objetivo da comissão técnica. Bom, a gente tem algumas dúvidas no time titular de jogadores que estavam ou estão ainda no departamento médico. Duas mais específicas, porque vamos lá, o Yuri Alberto e o Tyson, eles vão pro jogo, não tem jeito. Eles estão recuperados, o Inter não mostrou ainda imagens deles treinando, mas eles vão pro jogo, pode ter certeza disso. Moisés e Daniel já despertam dúvidas. E eu vou passar aqui o que eu consegui apurar de informação em relação a esses dois atletas. E depois eu vou ponderar que outros colegas meus repórteres tiveram algumas informações diferentes das minhas. E aí eu coloco aqui. E quando isso acontece é porque o Inter está tendo alguma habilidade para confundir a cabeça da gente. Mas vamos lá. O que eu apurei, tá? O que eu ouvi de pessoas do Internacional ao longo do dia de hoje em relação à possibilidade de escalação. Na lateral esquerda, Moisés está praticamente fora do jogo. Ele não conseguiu se recuperar da lesão na coxa, ele não treinou ao longo dessa semana. Se treinar, voltaria a treinar amanhã, só um dia, não jogaria. E o Paulo Vitor é o titular para o Clássico Grenal. Pelo menos isso foi o que eu ouvi nos bastidores. É a informação que eu tenho. Moisés não joga hoje, a princípio. Paulo Vitor é o titular para o Clássico Grenal. E no gol, a situação é a seguinte. O Inter está tentando fazer de tudo para recuperar Daniel a tempo de jogar o Clássico de sábado. Só que tá difícil. O Daniel, aos poucos, tem conseguido lenta evolução. Ele hoje, por exemplo, conseguiu fazer algumas movimentações que ele tinha limitação ao longo dos últimos dias por causa da fissura na costela dele. Tudo depende do treinamento de sexta-feira pela manhã. Se o Daniel conseguir treinar, ele vai para o jogo. Se ele não conseguir treinar, o que existe uma grande possibilidade, aí vai o Marcelo Lomba. Mas o Internacional está fazendo de tudo, de absolutamente tudo, para que o Daniel possa jogar o Clássico. Eu vou trazer aqui o retrospecto de que o Marcelo Lomba jogou 6 partidas desse Campeonato Brasileiro e o Inter não ganhou nenhuma dessas partidas. Mas não é exatamente por isso. É porque o Inter tem muita confiança no Daniel, que vinha em um bom momento, era um dos melhores goleiros do Campeonato Brasileiro e se busca a recuperação desse jogador pensando no Clássico Grenal. Então, no mais, o time está definido, tá? Tem essa dúvida, Lomba ou Daniel, que amanhã o treino vai definir muita coisa. Hoje houve uma evolução pequena no tratamento desse jogador e na lateral esquerda joga Paulo Vitor, essa é a informação que eu tenho. Porque eu destaco que outros colegas tiveram algumas informações diferentes. Porque o Cristiano Silva, repórter da Rádio Guaíba, eu sempre cito ele aqui porque ele é um monstro, sabe muito, ele tem a informação que joga o Moisés. Eu não vou contrapor a informação do Cristiano Silva aqui, eu vou colocar as duas. O que eu tenho é que joga o Paulo Vitor, mas cara, é normal eles tentarem confundir e aí alguém fala alguma coisa para um, outro fala alguma coisa para outro, então é sinal de que esse jogo ele tá bem escondido. Mas a informação do Cristiano Silva é que joga o Moisés, então eu coloco aqui essa dúvida, até porque o Cristiano Silva é um cara que tem muita credibilidade nas suas informações. Então o time do Inter, Daniel ou Lomba, a defesa que eu projeto, com as informações que eu tenho, Saravia, Bruno Mendes, Cuesta e Paulo Vitor, meio campo de Rodrigo Dourado e Rodrigo Lindoso, Edenilson, Tyson e Patrick na frente, o Yuri Alberto. Esse é o time do Internacional para jogar o Clássico Grenal do próximo sábado, tá? O próximo ponto que eu trago aqui é uma pergunta que eu não tive resposta, essa é a verdade. Hoje eu entrei em contato com o Dr. Emílio Papaleuzinho, vice-presidente de futebol do Internacional, e de certa forma eu fui bem franco com ele, falei, doutor, olha só, eu entendo se o Inter não quiser tocar nesse assunto.
se o Inter não quiser responder e se manifestar sobre esse assunto. Mas a minha obrigação é de te perguntar: o que o Inter vê no posicionamento de ontem do Denis Abraão, vice-presidente de futebol do Grêmio, em relação à arbitragem? O Inter pode ver uma tentativa de condicionamento da arbitragem por parte do Grêmio? Vai tentar fazer alguma coisa a respeito? Eu coloquei à disposição para ele, caso ele queira responder, caso ele queira manifestar e posicionar o clube em relação ao que foi dito ontem após a derrota do Grêmio para a equipe do Atlético Mineiro. E não houve resposta. E ao não haver resposta, há a resposta, né? Como ele não quis responder, não quis tocar no assunto, é porque o Inter não vai tocar nesse assunto publicamente. O Inter não vai se manifestar sobre isso publicamente, ou pelo menos não tem interesse de se manifestar sobre isso publicamente. É claro que na manhã do Grenal a gente vai entrevistar algum dirigente, a gente vai perguntar isso e eles vão ter que responder, mas não é do interesse do Internacional tocar nesse assunto. E aí eu vou dar aqui a minha leitura, tá? O Inter tá deixando essa pressão pro lado do Grêmio. O Inter não está fazendo grandes movimentos, até para não gerar para si uma responsabilidade que eu entendo que já foi gerada para o Internacional a partir das preservações do jogo contra o São Paulo, mas o Inter não quer dar muito na cara isso, o Inter não quer chamar muito para si a responsabilidade. O Grêmio quer gritar sobre a arbitragem? Que grite. A gente vai ficar na nossa e vai fazer nosso jogo. E, claro, no bastidor vai ter aquela pressãozinha na arbitragem de ambos os lados, porque tem, mas o Inter não vai se posicionar publicamente sobre isso. Amanhã pela manhã, o último treino, como eu citei, que deve ter definição de quem será o goleiro titular e a expectativa pela divulgação da lista de relacionados. O treino é à tarde, tá? Não é pela manhã não, é à tarde. Então os jogadores devem chegar na concentração do Internacional por volta ali de 7, 8 horas da noite. E normalmente o Inter tem divulgado a lista de relacionados no dia antes da partida. Não tenho a garantia de que o Inter vai divulgar nesse Clássico Grenal, principalmente pelo fato de que alguns jogadores estão sendo cercados por mistério pelo Internacional. O caso do Daniel, do Moisés, do Yuri Alberto e também do Tyson. Então eu acho bem possível que o Inter não divulgue a lista de relacionados. Mas mesmo assim eu garanto que amanhã no Diário do Inter eu vou ter a lista de relacionados pra vocês, tá? Porque vaza. Se precisar eu vou lá no hotel e olho quem vai desembarcar no hotel pra saber quem tá concentrado. Amanhã a gente vai ter a lista do Inter. Fiquem tranquilos que a gente não vai ficar sem essa informação, tá? Outro detalhe importante, aí uma informação que não tem nada a ver com o Grenal, tá? Mas surgiu hoje, na imprensa peruana, que começaram as gravações para uma série que vai contar a trajetória do Paulo Guerreiro na luta contra a Associação Mundial Antidoping. Aquele processo de suspensão do Paulo Guerreiro, a liminar que ele conseguiu na Suíça, no TAS, para poder jogar a Copa do Mundo. Depois caçaram essa liminar, ele ficou um tempo sem jogar no Internacional. Vão fazer uma série sobre isso e vão lançar no Netflix. Já começaram a gravar depoimentos e sonoras e conversas para que esse material ele vá pro ar. O Guerreiro nesse momento ele ainda está na Alemanha. Recentemente ele foi visto em um jogo do Bayern de Munique. Não tem mais contrato com o Internacional, busca outro clube para o próximo ano. Corinthians, Boca Juniors, Colo-Colo e Alianza Lima são os 4 times que sondaram o Paulo Guerreiro e que podem ter o Paulo Guerreiro na próxima temporada, tá, gente? Pra fechar, vamos falar de KTO e eu já vou começar a trazer aqui as odds para o Clássico Grenal, porque as odds indicam de quem é o favoritismo. E nesse momento o favoritismo é do Internacional, olha só, 2.12 para a vitória do Internacional, 3.14 para o empate e 3.6 para a vitória do Grêmio. Eu jogaria no empate, eu acho que a odd do empate está alta e esse Grenalzinho está com cara de empate. Mas te registra lá na KTO, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, fechado? Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações, ainda hoje tem mais conteúdo aqui no ADUPLA com o Matheus Dávila falando de Grêmio. Beijo!